O texto fala que o Senhor veio para as bodas e Ele levou quem estava com a lamparina acesa. Não adianta, meus queridos irmãos, você está numa igreja e falar: a igreja aqui é ruim, aí troca de igreja, porque na igreja lá tem mais poder, tem mais unção. A nossa vida espiritual diz respeito a nós e a nossa intimidade com o Senhor. Meus irmãos, há um chamado, há uma unção de Deus para a tua vida. Pare de querer pegar carona na fé dos outros. Vocês oram por mim, não vai ter a tua experiência com Deus. Enche a tua lamparina. Olha, e nas coisas espirituais não existe essa de pegar carona na fé, de que o outro está lá e vai. Não vai, irmão, é você e o Senhor. Vamos meditar no tema santificados para a grande festa. Mateus 25, de 1 a 13, a palavra de Deus nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem um noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, fale conosco, gere mudança, transforma a mente. Tua palavra faz o que te agrada, que diminua eu. Que o Senhor fale com a sua igreja em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. No capítulo 24 de Mateus, o questionamento que aqueles homens faziam a Jesus era a respeito da parousia, as últimas coisas, o final dos tempos. E como deveria suceder isso? De que maneira isso iria acontecer? E Jesus então vem explicando por algumas parábolas como deveria ser esse processo. Me chama a atenção no texto, porque em todas as parábolas o noivo parece estar atrasado. Na parábola das 10 virgens, ele está chegando meia-noite. Nas outras está falando: eu vou destratar o meu servo, porque o meu senhor demora em vir. Em todo tempo vamos perceber que esses homens estavam ansiosos e querendo saber quando que isso daria. E Jesus mesmo fala: não vos convém saber, nem o Filho sabe, o tempo e as estações em que o Filho do Homem vai vir. Isso está estabelecido pelo Pai. Somente o Pai o sabe. Mas Jesus estava tentando explicar algumas coisas para eles que não estava ligado à questão temporal nem geográfica. E eles não entendiam por quê. A cabeça daqueles homens funcionava como um grande imperador vindo libertá-los, talvez do Império Romano, de uma grande opressão. A cabeça daqueles homens girava em torno de coisas terrenas.
E Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus não estava querendo falar de temporalidade e nem de geografia. E algumas coisas me chamam a atenção no texto, porque todas as virgens foram convidadas. Todas eram virgens, todas responderam ao chamado, todas tinham lamparina, tinha uma estrutura, tinha algo que carregavam. Todas tinham azeite, mas algumas ficaram sem. Todas estavam na luz no início, mas depois da caminhada, parece que a luz não brilhava mais. E todas estavam com um único propósito: esperando um noivo. Como disse pela manhã, vale a pena relembrar para alguns que aqui não estavam, em nenhum momento o texto fala da noiva. A ênfase está em virgens e no noivo. Porque alguns vão dizer assim: essas virgens eram a noiva. Não, não é isso que o texto está falando e não é isso que a parábola quer dizer. Agora é importante a gente frisar que há uma grande festa, uma grande celebração. Você imagina o que há de ser o dia da volta de Cristo Jesus. Vai ser um dia difícil para aqueles que não conhecem. Mas vai ser um dia de um grande regozijo e alegria quando Ele voltar. Agora, é preciso a gente pontuar algumas coisas nessa parábola. E, preliminarmente, eu quero pontuar a seguinte questão: você precisa ter responsabilidade com coerência, pois o texto faz uma dicotomia entre as loucas e as prudentes. E a Bíblia fala: vede prudentemente como andais, não como nécio, mas entendendo qual seja a vontade do Senhor. Os versos 3 até o verso 4, a Bíblia vai falar para cada um de nós que tem dois grupos muito distintos que estão no mesmo processo. O que é isso? É como a igreja reunida. Alguns loucos, outros prudentes. A gente olha para a vida dos grandes homens de Deus, eu olho para a vida de Jacó. E Jacó, depois de trabalhar 14 anos para estabilizar uma família e ter filhos, ele percebe que já não era bem aceito em casa. Ele percebe então que os seus cunhados, e raça boa para a gente ter a fé provada é cunhado, irmão, começaram a falar mal dele. E ele percebeu então que os olhos do seu sogro para com ele já não eram mais o mesmo olhar. E ele resolve então sair de fininho, leva então as esposas e os filhos, e então quando o sogro toma conhecimento 3 dias após, vai subir lá para Gileade, encontra ele e fala: você procedeu loucamente, por que você não me falou que ia fazer isso? E ele começa a explicar e dizer assim: eu estava com medo, Você procedeu de maneira louca. Olha para a vida de Miriam, irmã de Moisés. E Miriam chega uma época que fala assim: por que Deus só fala com Moisés? Por que não fala comigo? Números 12 vai explicar isso de uma maneira muito boa para você entender. E aí ela começa então a querer dizer que Deus tinha que falar com ela e achar que isso não era justo. E então Deus reúne todo mundo, bota na tenda lá. E o fato curioso é que então a irmã de Moisés sai leprosa, porque agiu loucamente. Ela estava olhando para o irmão falando assim: por que ele pode e eu não posso? Inveja. Olha para a vida de Davi. Davi foi doido, Deus falou para ele: Davi, não numere as tribos, você não pode fazer. Não é que chega uma hora que Davi vai numerar a tribo. Para que Davi vai agir loucamente? E aí vem as consequências, escolhe. Aí a escolha dele é melhor estar na mão do Deus vivo, porque muitas são as misericórdias. Mas ele agiu, procedeu loucamente. Olha para a vida de Sansão. Nazireu desde o ventre, não pode passar navalha na cabeça, não pode tocar em nada imundo e não pode bebida fermentada. Ele quebra todos os princípios agindo loucamente. E virou chacota na mão dos filisteus. Até na reta final que ele se arrepende e fala: Deus, é só mais uma vez eu te peço, me dá aquela força. E então ele pega aquelas ruínas e no único dia ele mata mais filisteu do que matou a vida inteira. Mas ele vem num processo agindo assim,
E por último, eu tenho várias coisas aqui, eu vou pular, irmão. O filho pródigo, ele pede herança ao pai vivo. Irmãos, que loucura! É como dizer assim: eu quero mais é que você morra. E pega o dinheiro para viver dissolutamente. Que loucura! É o que eu costumo dizer, né? Quem não trabalha não sabe o valor que tem. Eu gosto daqueles jovens quando estão entrando no mercado de trabalho assim, que adoram sair para uma pizza, hamburgueria, tudo com Pix, com cartão de crédito do pai. No primeiro salário que ele ganha, parece que a pizza e o hambúrguer têm um sabor diferente. Ele começa a ver o valor que tem, a mensurar isso. Filho pródigo torra tudo, irmãos, torrou tudo, vivendo loucamente. Até que então a sua ficha cai, e a Bíblia fala caindo em si. Agora esse texto é muito rico, porque o pai não foi ao encontro do filho saber onde o filho estava. Quando o filho volta, o pai vai abraçá-lo efusivamente. E tem gente que vê gente desgarrada e diz: vai lá, vai lá, vai lá. Irmãos, a intenção é boa, mas calma, sabe por quê? A ficha dele tem que cair. E não é por força nem por violência. A ficha desse que agia loucamente caiu. E ele chegou ao ponto de falar assim: eu estou aqui comendo comida de porco, não dá. É melhor eu ter com meu pai, eu vou ter com meu pai. Agora, ele tinha direito à herança. Ele podia fazer tantas coisas assertivas, mas ele teve que chegar no fundo do poço. Que loucura! Para começar a dar valor a algumas coisas, para começar a perceber e ter memórias afetivas e efetivas da casa do pai. E quando cai em si, parece que a insanidade vai embora, e agora é o poder de Deus se manifestando, porque quando a pessoa cai em si e ela retorna, Deus muda as vestes, bota uma capa nele, Deus muda as sandálias. Olha, não vai ficar com esse pé sujo aí no chão, não. Olha, Deus dá anel, Deus dá autoridade. Isso tudo acontece com a vida desse homem. Ele trocou uma grande oportunidade que estava em suas mãos. Olho para a vida da filha de Herodias, e ela começa então a seduzir Herodes, e Herodes se encanta, já embriagado, fala: pede o que tu me quiseres. E ela consulta a mãe: mamãe, oportunidade ímpar. O que eu devo pedir? Pede a cabeça de João Batista. Não é só pedir a cabeça, é pedir a cabeça, olhe para o texto, numa bandeja. É com requinte de crueldade. Aquela menina podia ter um reino, ela podia viver tranquila para o resto da vida, mas porque no momento de loucura, motivada, sabe por quê? Pela vingança, porque a mãe tinha raiva de João Batista, que denunciou o relacionamento dela que não estava bem com Herodes, por motivo de vingança, agiu loucamente e perdeu talvez a única e excelente oportunidade da sua vida. Quando nós estamos com corações feridos, machucados, a nossa tendência sempre é agir loucamente. Há um caminho de volta para a sensatez, sabe qual é? Cair em si, mudança de mentalidade. Sem a consciência de quem somos, o que estamos fazendo, nós vamos investir mal tempo, recurso e tudo aquilo que no final não vai dar em nada, e a vida vai passar a ser uma loucura. Todas eram virgens, todas separadas, todas convidadas, todas esperando o noivo, todas tinham lamparinas, mas umas eram loucas e outras eram prudentes. Aí você vai pensar: eu não sabia que eu tinha que fazer isso ou fazer aquilo. Irmãos, presta atenção. As 5 que estavam com óleo entraram para a festa. Se juntaram, entraram. E as 5 que não tinham ficaram de fora. Sabe por quê? Quem é bênção,
Cola com quem é bênção. E se quiser pode seguir a Márcia lá no Instagram. Cola com quem é bênção. O ser humano tem uma tendência... Você já viu que fofoqueiro cola com fofoqueiro? Mentiroso cola com mentiroso? Irmão, você vai numa pescaria, você ouve umas histórias que vocês falam, não. É uma disputa ali, não é? E a gente vai atraindo esse tipo de gente, por quê? A cabeça não muda. Quando a mente é transformada, é só ver o endemoniado de Gadara. Aquele homem vivia igual bicho, no meio de sepulcro, um monte de coisa. Assim que é mudada a sua cabeça, a sua vida, o que ele quer fazer? Colar com quem é benção. Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu caminhar contigo, deixa eu viver contigo. Porque sepulcro, viver no meio de demônio, não tem mais nada a ver. Agora a vida é outra, saiu a loucura, entrou a sanidade, entrou o poder de Deus na vida daquele homem, né? E aquele velho provérbio, quem se mistura com... Come o quê? Os irmãos estão dizendo. Efésios 5,15, tenham cuidado com a maneira de vocês de viverem, não sejam insensatos, mas hajam como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Por quê? Os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, loucos, nécios, imprudentes. É isso que o texto está falando. Mas procure compreender a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter responsabilidade coerente. A vida com Deus nos leva a sermos prudentes. Tudo quanto estamos fazendo, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Por isso, com a consciência de que tudo quanto vamos praticar é por Ele, para Ele. Por quê? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Tudo foi feito para o Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida coerente, prudente, que glorifique o nome dEle. E quando nós observamos a nossa maneira de ser, ninguém se acha louco, mas às vezes está agindo loucamente, está dentro da igreja, está dentro do coral, está participando de tudo, mas não consegue perceber que a sua vida é uma loucura. Segundo lugar, constância é melhor do que velocidade. Versos 7 e 8. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Não adianta brilhar muito em um tempo e depois apagar. Não adianta ter muita iniciativa em diversas direções e não ter terminativa. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta. Eu olho para o texto de Êxodo 34, e Moisés então tinha um rosto resplandecente. Depois você lê isso lá no Monte Sinai. A glória do Senhor. Mas essa glória vai se dissipando e agora Moisés bota um véuzinho para esconder que a glória estava saindo. Não é porque o povo não podia ver a glória, era por vergonha que a glória estava sendo dissipada. Ele estava escondendo o rosto exatamente que a glória estava apagando. Está lá em 2 Coríntios 3, versos 13 e 18. Para que não sejamos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, diz a palavra de Deus. Moisés sobe o monte, um rosto resplandecente. Imagina Moisés andando no meio do povo com aquele rosto, hein? O pessoal devia olhar e falar, que rosto é esse? Que glória é essa? Irmãos, eu tento imaginar como é que seria o rosto de Moisés naquela época. Moisés andando na rua, com aquele rosto, pastor Pedro. Não há quem não notasse, não visse uma glória ali. Mas
percebo que a glória foi passando. E observe a expressão, tem lá em 2 Coríntios, o mesmo véu. Olha só, os sentidos deles embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Passou o mesmo véu, era o mesmo que pano que estava em Moisés. Não, não é isso. O sentido aqui é exatamente daquilo que está obscurecendo. É isso que o texto está falando. E uma coisa é certa na vida, grave uma coisa, irmãos. Todas as vezes que a glória de Deus começa a dissipar na nossa vida, a nossa tendência é usar máscaras. Eu vou repetir isso. Todas as vezes que a glória de Deus está dissipando na nossa vida, a nossa tendência é usar máscaras. Começou bem, mas não está bem e não quer que ninguém perceba que não está bem. Bota uma máscara. Bota um véuzinho, bota a máscara da santidade, a máscara da piedade, a máscara da autoconfiança, a máscara da hipocrisia. Irmãos, há tantas máscaras hoje na igreja das pessoas que estão vivendo loucamente. Está aí os discipulados na igreja até removendo máscaras. Eu fico pensando quantas máscaras eu tenho e você tem, e isso é para encobrir. E você fala assim, pastor, mas isso começou agora. Não, isso é desde o Éden, quando eles pecaram. Eles pegaram as folhinhas, tentaram encobrir. Não é de hoje que o homem, quando perde a glória, ele está tentando encobrir. Davi faz isso de uma maneira emblemática. Ele bota Urias lá no campo de batalha, morre, ele engravida a mulher de Urias. E aí agora ele tenta encobrir, até que ele é confrontado com Natã. E a sua loucura fora curada com o profeta Natã. Quando Natã fala, esse homem é tu, o que ele diz? Pequei contra o Senhor. O que é isso? Remove a máscara. Eu preciso voltar até aquela glória. Eu preciso voltar a falar com Deus e ver aquele momento especial em que o meu rosto resplandecia. Há tanta gente dentro da igreja que começa entusiasmado, sabe, numa atividade, é voluntário para tudo, mas em determinado momento da jornada parece que bota umas máscaras e não tem mais o mesmo vigor e não percebe que a lâmpada, a lamparina já está apagando. Aí vem um culto, não vem o outro, aí vem uma vez por mês, aí, igual sexta-feira, fizemos uma atividade aqui muito interessante, irmãos, aí enche, vem todo mundo, aí aparece gente que eu não vejo há tanto tempo, eu fico olhando, e assim, não é questão, meus irmãos, de você orar pela sua igreja, não é questão de você jejuar por uma causa, mas a questão é de você orar sem cessar e jejuar até que Ele venha. Não é sobre orar para uma cura, para uma porta aberta, para respostas, intervenções pontuais, mas é viver uma vida de regularidade para que ao término dessa carreira, você com a motivação correta, a glória dele continue resplandecendo na sua vida. Não é sobre uma questão ou outra, mas é sobre uma constância. E aqui eu vejo aquele permanecer, o João, permanecer em mim. Quando você permanece nele, você tem seiva, você tem nutrientes, a glória dele está sobre a tua e a minha vida, de tal forma que você vai dar fruto na estação própria. Tudo quanto você faz prosperará. Não é ligar de vez em quando. Não é acionar uma vez e outra, não, constância. Quando o Senhor voltar, a tua luz precisa estar acesa, e isso diz respeito a permanecer, constância, não perca a velocidade. Se você desanimou, reanime-se. Sabe o que mais desanima, irmãos? Motivação errada.
Quando você está fazendo no teu braço, no teu esforço, isso desmotiva. Mas quando nós esperamos no Senhor, renovaremos as nossas forças, sim ou não? Subiremos com águias, com asas. Ah, pastor, eu estou cansado, desmotivado, a motivação está errada. A glória vai se dissipando, vai entrando desânimo. 2 Tessalonicenses 3,5 diz assim: o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Se tem uma coisa que caracteriza a vida cristã, é o fator perseverança. Às vezes, irmãos, eu queria botar mais velocidade, eu sou todo cronometrado, vocês já perceberam isso? Eu tenho ritmo, eu gosto de ritmo, eu não gosto de perder tempo. Alguns falam que eu sou acelerado, eu acho que eu sou até devagar demais. Eu acho que tem algumas coisas até que eu podia melhorar. O problema não é a velocidade, o problema é a constância. Porque às vezes a gente acelera tanto, e daqui a pouco a gente está sendo paralisado aqui por uma coisa ou outra e cai. É preciso ter essa consciência. Terceiro lugar, a unção para a festa, ela é individual. Olha o verso 9, as prudentes responderam dizendo, não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide vocês e comprem o que vende, comprar para vocês. As loucas queriam ir na aba, pegar uma carona nas prudentes. Me dá um pouquinho de azeite, me dá um pouquinho dessa unção. Certa feita perguntaram a um grande teólogo, o que é unção? E ele, diante de tantos estudos em Harvard, respondeu, o que é unção? Uns são, outros não. Tem gente que não entendeu, vai entender daqui a pouco, é assim mesmo. Vai digerindo aos poucos. Que a palavra é doses homeopáticas. Eu queria tanto ter aquela unção daquela pessoa que canta ali na frente. Meu irmão, é dela, não é teu? Eu queria tanto pregar. Eu queria tanto tocar instrumentos. Eu gosto, irmãos, eu acho isso fantástico. Outro dia eu apontei aqui e falei assim, por conta desse violão aqui, aí o outro falou assim, que violão, pastor? Isso aqui é contrabaixo. Aí eu fiquei assim, meio perdido assim, né? Falei, eu entendo tanto desse negócio que Deus sabe quem chama para fazer o quê, irmãos? Houve uma época na minha vida, eu falei assim, eu queria pregar igual o fulano, eu não quero. Eu quero pregar igual o Anderson, na melhor versão que Deus me chamou para ser. Há muita gente insatisfeita porque não consegue viver o que Deus chamou para viver. Seja o melhor da tua versão, meu irmão. Para de ficar olhando para o outro, fala, eu queria com o outro, eu queria lá o outro. Você já viu aquele pessoal que fica assim, antenado com o dia que você compra um carro, que é o carro igual o teu, tu compra um negócio que viajou para tal, que quero viajar para lá também. Meu irmão, vai viver a tua vida, meu irmão. Deus deu um CPF para cada um. Sim ou não? É individual. Tem uma digital para cada um. A pior coisa do mundo é você querer viver a vida do outro. Vai viver a tua, meu irmão. Eu estou tentando viver a minha, já está um drama, meus irmãos. Se eu pensar viver do outro, eu vou dar um nó. Mas elas pensavam que podiam pegar uma carona na unção dos outros. Irmãos, não existe isso. Não adianta ter um marido bom, uma esposa cheia do Espírito e você falar, minha esposa é de oração, meu maridão aqui. Meu irmão, você precisa estar com a sua vida cheio do óleo do Espírito. A unção é sobre a tua vida. Eu tive recentemente, até nos Estados Unidos, eu assisti uma palestra que estava falando da hipoxia, aquela questão da asfixia ministerial. Eu achei interessante que, na palestra, eles abordaram a seguinte questão. Você sabe por que quando você entra num voo,
quando vai se falar das questões de segurança. Logo se fala, quando as máscaras de oxigênio caírem, coloca primeiro em e depois no... Sabe por quê? Porque num caso de despressurização, você tem no máximo 10 segundos para botar a máscara, senão você desmaia. E se você desmaiar, não colocou nem no outro, nem em você. Mas se você conseguir colocar em você, se o outro tiver com dificuldade, tu pode até tentar ajudar. Você entendeu? A nossa vida espiritual diz respeito a nós e a nossa intimidade com o Senhor. Meus irmãos, há um chamado, há uma unção de Deus para a tua vida. Pare de querer pegar carona na fé dos outros. Vocês oram por mim, não vai ter a tua experiência com Deus. Enche a tua lamparina. Olha, e nas coisas espirituais não existe essa de pegar carona na fé, de que o outro está lá e vai. Não vai, irmão, é você e o Senhor. Unção é intransferível, unção não se doa. Unção é igual marido e mulher, você não empresta para ninguém. É teu, é para você, é do teu tamanho, é do teu feitio. O texto fala que o Senhor veio para as bodas e Ele levou quem estava com a lamparina acesa. Não adianta, meus queridos irmãos, você está numa igreja e fala, a igreja aqui é ruim, aí troca de igreja, porque na igreja lá tem mais poder, tem mais unção. Outro dia eu passei na porta de uma igreja, estava escrito assim, se seu anjo da guarda está fraco, entra aqui, que nós vamos fazer uma oração para a troca do anjo da guarda. Ainda tinha um texto embaixo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Irmãos, não existe um princípio teológico que nos dê a entender que cada um tem um anjo da guarda. O que nós temos é o Espírito Santo habitando dentro de nós, Ele que nos fortalece, Ele que nos capacita, Ele que interliga o nosso espírito com o dele, Ele que testifica, Ele que é o penhor, Ele é a garantia. Aí fica o pessoal aí com uns negócios estranhos para entrar lá, como se pudesse assim, esse anjo está ruim, vou arrumar agora deixa eu ver aqui, uma categoria boa aqui. Aí vai lá e troca. Irmãos, não existe isso. Cuidado com essas coisas. Tem gente que está tentando trocar de marido, de mulher, achando que vai melhorar. Não vai não, quem tem que melhorar é você com Deus. Quando tu está com óleo transbordando de unção, o marido e a mulher faz o que for, não te irrita. É ou não é verdade? Porque o que está em você está transbordando, o que está nele não vai te atingir ou nela. E às vezes tem marido e mulher que chega em casa que dá vontade, irmão, tem hora que não é possível, não entrou sozinho não. Você tem que orar, repreender, falar, tem alguma coisa errada aqui. Jeová dos crentes, como é que pode falar comigo desse jeito? Assim, 5 minutos, faz 3 coisas que é para brigar, é ou não é? Para te tirar do sério. Mas quem está cheio da unção, aí você lembra de 1 Coríntios 13, transbordando da unção, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muda. Tem gente que quer mudar marido e mulher, eu vou para outra igreja lá tem mais unção. Aí daqui a pouco não está bem, vai para outra, e fica assim de igreja em igreja. Irmão, isso é com você, é pessoal, intransferível. Não é por uma questão geográfica, temporal, é por uma questão de ligação tua com o Pai. E quando você percebe isso, você vai ver que o Senhor vai começar a encher a tua botija. Unção é separação. E isso vai te gerar uma motivação de tal forma que você não vai fazer as coisas precisando de elogio, aceitação, validação. Tem gente dentro da igreja que vai dizer, ei, pastor, gostou? Fala que gostou, vai. Aí se eu falar assim, tem um detalhe, acabou a pessoa, desmonta a pessoa.
Acabou. Às vezes eu não gostei tanto, eu tenho que... porque tem gente que... Você sabe que o pessoal complicado, né? Não tem gente assim complicado que você tem que... né? Tem hora que eu falo assim, está uma beleza, irmãos. Está uma bênção. Ficou maravilhoso. E aí, validação. O óleo que vai manter a chama viva, o óleo que vai manter a consciência, o óleo que vai manter a motivação correta. Nós somos separados, santificados pelo Senhor. E quando a botija está cheia, você não precisa de mais nada, irmãos. Estava lá a mulher com os credores vindo buscar os filhos vão levar os filhos, vai entregar para pagar a dívida. O profeta pergunta, o que tu tem na tua casa? Ela fala assim, não tem nada não. Só tem o quê? Uma botija de azeite, o quê? Cheia. Escuta só o que eu vou te falar. Botija de azeite é matéria-prima para o milagre que Deus quer operar na minha e na tua vida. A botija precisa estar cheia. O propósito daquela mulher era pagar uma dívida que o marido deixou. Ela fala, tu sabe que meu marido temia o Senhor? Pega a vasilha, vai deitando, e vai enchendo. E agora a mulher paga a dívida. Aí o profeta fala para ela, e agora do que sobrou, vivei do resto. Sabe qual era o propósito daquela mulher? Pagar a dívida. Sabe qual era o propósito de Deus? Que ela pagasse a dívida e garantisse a aposentadoria dela como viúva para não depender de mais ninguém. Sabe por quê? Quando você está com a tua botija cheia, por mais que você tenha necessidade, o teu Pai supre todas e as bênçãos dele são abundantes e superlativas. Mas tem que estar com a botija cheia. Quando a botija está cheia, você pode enfrentar o que for, injúria, cobrança, perseguição, escassez. Sabe por quê? Você vai transbordar do azeite. Agora tem gente dentro da igreja que, além de ser louco, às vezes quer botar um óleo, mas não tem nem mais pavio para estar acendendo nada. Você conhece gente sem pavio? Você tem que ter maior dificuldade para falar que tudo leva a mal, irmãos. Gente explosiva. Gente, você tem que chegar cheio de toque, cheio de dedo. Cuidado, para você não procurar azeite na hora errada. Cuidado, para você não ficar batendo de porta em porta na hora que as portas já se fecharam. Eu acho que você precisa nessa noite falar, Senhor, mantém a minha vida acesa com uma chama viva. Não adianta querer pedir emprestado. Nós ousamos entrar no Santo dos Santos. Mas a botija precisa estar cheia. A lamparina da nossa vida precisa estar cheia do azeite. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Se a lamparina apagar, eu quero concluir falando isso. Se a lamparina apagar, você não consegue mais se deslocar. A escuridão será enorme. Se a lamparina apagar, você não consegue socializar. Se a lamparina apagar, você vai ficar fora da festa. Se a lamparina apagar, você vai estar agindo loucamente. O segredo da vida espiritual é fazer como Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 3 e disse assim, vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem terminar na carne? Será que foi em vão que vocês padeceram tanto? Começaram bem, estavam terminando mal, William. Por quê? A lamparina apagou, agora era carnificina agindo na carne. E o apóstolo Paulo fala, será que vocês sofreram tanto
Irmãos, eu fico pensando que eu já renunciei na vida, o que eu já tive que largar, o que eu já tive que deixar, o que eu já tive que padecer pelo nome de Cristo Jesus. Será que agora, na reta final, eu vou ser tão insensato de ter começado pelo Espírito e terminar na carne? Não, não, não. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui cheio de unção, com a botija cheia de azeite, e não adianta querer emprestar, nem tampouco tomar emprestado. É a sua experiência com o Senhor. Os prudentes sempre têm previsão, os imprudentes sempre esperam com presunção. Eu vou repetir isso. Os prudentes sempre têm provisão, os imprudentes sempre esperam com a presunção. Os imprudentes acham assim: no final vai dar tudo certo. Cuidado. Os loucos estão assim: alguém vai fazer alguma coisa por mim. Não, você que tem que fazer. Cuidado. Os imprudentes estão assim: Deus vai fazer alguma coisa, alguma porta vai abrir. Alguém vai me emprestar, alguma coisa vai suceder. Não se empresta unção, piedade, relacionamento com Deus. Isso é intransferível. As loucas não têm o que precisam. Os loucos estão sempre correndo atrás de última hora. Saíram para comprar meia-noite. Eu estou pressupondo que não tinha nenhum mercado, nenhum sacolão aberto 24 horas naquele tempo. Os loucos querem sempre culpar os outros pelos seus fracassos. Ninguém me emprestou. Os loucos estão sempre achando que no final vai dar para dar um jeitinho. Não deixe para valorizar na reta final aquilo que o Senhor te chama a fazer hoje. Não deixe para a última hora suas decisões. Não deixe para a última hora as provisões celestiais. Cuidado. Há muita gente procrastinadora e fica assim: amanhã eu vejo. Eu não vou fazer isso agora não, depois eu dou um jeito. Vai dar certo. No final das contas, tudo dá certo. Hoje há uma teologia aí, andando nos grupos por aí, todo mundo está indo para o céu. Morreu o Silvio Santos agora, eu recebi um monte de charge de Hebe Camargo, não sei quem, recebendo o Silvio Santos. Irmão, isso é romântico demais. Outro dia perguntaram assim: pastor, o que te leva a crer que Deus existe, que tu vai para o céu? O que te leva a crer você viver essa vida todinha? Eu falei assim: eu não perco nada acreditando nisso. Agora você que não acredita, tu vai ver no dia do juízo final. Eu não estou perdendo nada. Nada. Eu quero concluir só falando uma coisa bem rápida com você. Todo casamento tem hora, local, convidados, festa. Isso dá tempo das pessoas se organizarem, se prepararem. Aí começa aquele negócio de paleta de cor. Aí fica lá, madrinhos. Padrinho bota isso, não bota gravata, bota florzinha aqui. Aí tem agora, vai todo mundo numa cor só. E um não, a outra vai com vestido verde, então o teu é azul, o outro é rosa, o outro é amarelo, o outro é roxo. Mesa de frios, mesa de doces. Setor, agora tem um setor de coquetéis sem álcool. Eu lembro nas bodas lá da Nilce e do Osmar. Fui lá tomar uma soda lá, bonitinho, né? Nunca tinha tomado aquilo, só em festa de gente chique que eu tomo essas coisas, irmãos. Mas no casamento do cordeiro com a noiva, ninguém sabe o dia e a hora. Não vai dar tempo de pegar uma roupa na reta final, e roupa representa a tua situação, teus trajes diante do Senhor. Não vai dar tempo de arrumar o cabelo, de fazer maquiagem, não vai dar tempo de fazer. Ele fala: eis que venho sem demora, ele virá como um relâmpago.
que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ninguém sabe, a Bíblia fala que ele virá como ladrão, ninguém sabe, não há tempo de preparo. Se tem uma coisa que você pode fazer agora, hoje, é prepara-te para encontrar-se com o teu Deus. A festa está preparada, mas é preciso você encher tua botija, é preciso ser sóbrio, é preciso ser constante, é preciso chegar na reta final cheio de gás, cheio de vigor e falando: o Senhor tem cuidado de mim até aqui. O principal ponto dessa parábola é a importância se nós estamos preparados. Eu quero te convidar a reclinar a tua cabeça e agora fale com Deus. Senhor, minha lamparina acabou o óleo. Pai, eu estou sem gás, eu estou desmotivado. Eu não sei o que fazer, Deus, mas eu estou sem forças. Mas eu sei, Pai, que ninguém sabe a hora. Nós não sabemos o dia, a hora da vinda do Senhor. Mas eu quero com segurança no futuro andar no presente de maneira diligente, não como louco, não. Eu quero em nome de Jesus pedir: Pai, enche a minha botija, enche a minha vida, faz transbordar do Teu Espírito. Eu preciso, Pai, eu preciso de um renovo, eu preciso de uma unção, eu preciso de um óleo fresco. Deus, me dá constância, que não vacilem meus pés. Eu quero nessa noite trocar minhas vestes, quero deixar aqui espírito angustiado, quero sair daqui com vestes de louvor. Eu quero, Pai, eu quero mais do Senhor, eu quero intimidade contigo. Eu não posso, Deus, olhar diante de toda a Tua palavra e achar que já está garantido o meu passaporte. A maior certeza que eu tenho que eu vou para o céu é quando a minha vida está transbordando do Teu Espírito, quando a prudência está no meu coração, quando a santidade é o pré-requisito de estar vivendo para o Senhor, sem a qual ninguém te verá. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Acredite nisso. Não adianta ficar na imoralidade, não adianta ficar na fofoca, não adianta ficar na mentira, não adianta. Sem santificação ninguém, não tem uma viva pessoa, ninguém verá ao Senhor. O Senhor te chama para as bodas, prepara-te para encontrar-se com o teu Deus. E eu quero em nome de Jesus orar, e quero orar por você que está aqui conosco dizendo: pastor, eu estou pedindo a Deus, me dá um óleo fresco sobre a minha vida, derrama uma unção diferente, Pai, me faz permanente e constante. Eu não quero estar bem hoje, caindo amanhã. Eu quero em nome de Jesus transbordar da glória de Deus. Eu não quero mais usar máscara como o Senhor falou, não, mas eu quero que todos me olhem e vejam a glória do Senhor, e essa glória não se dissipe, pastor. Eu sou imperfeito, eu sou falho, eu estou me prostrando diante do Senhor, que eu quero estar preparado, porque haverá um grande dia que o meu Redentor virá, e eu quero ouvir: vinde bendito do meu Pai. Eu quero estar preparado, preparada. Quantos querem orar comigo? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos encher aqui à frente, vem isso, pode vir. Não fica esperando o outro não, irmão. Isso, fala: é comigo. Eu quero sair daqui com a botija cheia. Eu quero em nome de Jesus, eu quero mais de Deus. O Senhor sabe que eu preciso. Vem em nome de Jesus.